Bom dia, irmãos! Fiquem atentos aos próximos avisos. Todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas, a doutora Rita continua à disposição para orientações jurídicas, caso você precise. Entre em contato no telefone que aparece aí na tela ou converse com o pastor Marcos. Se você precisa de assessoria residencial ou comercial, o presbítero Renato está disponível para ajudá-lo. Ligue e agende o seu horário. Todos os dias ao meio-dia, a nossa igreja se junta em oração para orarmos pela situação em que estamos vivendo no nosso país e no mundo. Junte-se a nós em oração. Como as nossas celebrações vêm sendo transmitidas de forma online, encontramos um meio onde vocês podem colaborar com os dízimos e ofertas através da conta informada aí na tela. Todas as quartas-feiras, das 8 ao meio-dia, o psicólogo Kleber estará à disposição dos irmãos. Ligue e agende seu horário. Nos siga nas redes sociais, curtam e compartilhem nossas páginas com os amigos para acompanhar o nosso conteúdo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, Astolfinho! Pessoal, mamães, papais, chamem as crianças para ouvirem a história que vamos contar para vocês, tá bom? Bom dia, Lilica! Como você está? Eu estou bem, Astolfinho. E você? Eu estou ótimo! É muito bom estar aqui na igreja, não é? A igreja é muito bom, mas a igreja não é só o lugar onde estamos, é também o lugar onde nos reunimos para adorar a Deus. A igreja somos nós. Então quer dizer que na minha casa também pode ser a igreja? Sim, Lilica, pode sim. Que legal! Como a igreja é importante, está dentro de nós. Sim, Lilica, a igreja é muito importante. É muito importante porque é onde aprendemos a palavra de Deus, é onde sabemos onde o certo e o errado. É a mesma coisa na pandemia. Nós temos, mesmo estando fora da igreja, que estudar sobre a palavra de Deus nessa nova forma que estamos vivendo. Puxa, que legal! Como é importante a igreja! Eu quero saber mais! Lilica e todo o pessoal que está ouvindo, vocês, aliás, sabiam que havia um menino chamado Samuel que morou na igreja? Morar na igreja? Que interessante! Samuel era um menino bem pequenininho, da idade do Lucas Machado, sabe? E aí, a mãe de Samuel deixou Samuel na igreja para servir ao Senhor. Que história bonita! Mas por que sua mãe deixou ele na igreja? Coitadinho! Porque ela tinha prometido ele a Deus. E se tivesse um filho, deixaria no templo. Nossa, Astolfinho, como é que você sabe de todas estas coisas? Ora, está na Bíblia. Samuel se tornou um dos maiores profetas de Deus em todos os tempos. Quer dizer que a igreja, a casa de Deus, é um lugar para ser respeitado e amado? Sim, porque se vocês fazem orações, lá na igreja se louva a Deus e o Espírito do Senhor está presente por onde nós estamos e devemos festejar e falar de Jesus para sempre. Meu Deus, vocês viram, amiguinhos? Deus está presente aqui, está presente aí onde vocês estão, no coração de vocês. E nós temos que viver felizes e celebrar seu amor. Sim, pessoal, vamos cantar uma música com o pessoal do louvor? Vamos! Tchau! Tchau! Esse louvor é antigo. Vamos cantar? Criançada e adultada, hein? A porta. A porta é uma só, porém dois lados há.
Porém, dois lados lá, eu já estou dentro e você aonde está? Vamos orar agora, crianças? Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais um dia. Senhor, que nós sejamos que nem Samuel, que o Senhor viva em nós, no nosso coração, porque a gente sabe que o Senhor está batendo a porta e depende de nós aceitar. Senhor, esteja conosco, com nossos pais, com os nossos amiguinhos, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer a leitura no livro de Efésios, no capítulo 3. Abre a sua Bíblia, ou acompanha a leitura aqui com a gente. Efésios 3, versículos 20 e 21. Diz assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos e nós lhe adoramos, ó Pai, pela Tua beleza e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Lhe adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Graças lhe damos, Senhor, por mais esta oportunidade de louvar o Teu nome. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que nós lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Há um doce Espírito aqui. Nós temos falado sobre esse novo normal e é muito interessante nós pensarmos que nós falamos desse amor,
falamos na grandeza de Jesus através dos tempos, nós falamos dessa verdade, mas às vezes nós não a queremos. Às vezes nós não a queremos. Que seja neste domingo um domingo de revisão, um domingo para que nós aceitemos com a força de Deus e do Espírito Santo a verdade e a vontade de Deus para nós. É simples, é simples. Vamos aceitar, porque não existe outro Deus acima do Senhor. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantar não é colocar um som para fora, mas é ecoar de dentro de si a sua verdade. Cantar ao Senhor um cântico novo significa dizer que você renova a forma de agir, de falar, de conduzir a sua própria vida em novidade, segundo conforme a vontade de Deus. Às vezes nós aprendemos a fazer algumas coisas de uma determinada maneira, mas Jesus nos convida a cantar um cântico novo. Ele convida você e eu a fazer algo diferente. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, e isso não quer dizer que seja ruim. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos lá. Todas as terras cantai ao Senhor.
Deus e Pai, Senhor, obrigada, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, ó Pai, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, ó Pai, porque o Senhor Deus é um Senhor de misericórdia, um Deus amoroso e não se importa, Senhor, aliás, se importa com nossos erros, mas nos perdoa, ó Deus. Abençoe as nossas vidas e ajude a Deus a não pecar mais contra Ti. Nos ajude a Deus a sermos pessoas melhores conforme o Teu querer, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos todos congregados aqui. Aqui, aí, mas juntos. Vamos cantar. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui neste momento, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Obrigado, Jesus. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever. Diga, através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Pai querido,
Pai de amor, de graça, bondade e misericórdia, vem reina sobre a minha vida, vem reina sobre as nossas vidas, para que sejamos todos nós instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos para transmitir a Tua palavra, instrumentos, ó Pai, para viver a Tua palavra junto a todas as pessoas. Mas de uma maneira especial agora, Pai, dá-nos a Tua iluminação, para que sejamos fiéis àquilo que o Senhor nos revelou. E assim, ó Pai, a Tua palavra alcance cada coração, cada vida, cada lar. Alcance cada um, ó Pai, segundo a sua necessidade. Mas também alcance a Tua igreja naquilo que ela precisa e necessita ouvir do Senhor. Realiza em nós, ó Pai, o Teu querer. Reina sobre nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Graça e paz, irmãos, irmãs. Esse é o momento em que vamos ouvir de uma maneira muito especial a palavra do nosso Deus. Estamos no mês de setembro, nesse tema o novo normal e a igreja, e queremos falar de maneira assim bem particular sobre a igreja, o seu presente e o seu futuro, ou seja, a igreja, o que ela é, e também a nossa perspectiva, oportunidades e desafios que se seguem à frente na nossa caminhada com esse novo normal. O novo normal não é só um termo da moda, mas um grande desafio para a humanidade e também para a igreja de Cristo Jesus. E para enfrentarmos esses desafios, nós precisamos ter consciência que o mundo como conhecíamos não existe mais. As coisas mudaram, não serão mais como antes. As relações familiares, de negócios, educacionais sofreram uma profunda mudança. As coisas mudaram com a pandemia e iniciou aí um processo que é irreversível. Tivemos que nos adequar num curto espaço de tempo. As igrejas que normalmente são mais resistentes, são instituições mais resistentes às mudanças, tiveram que mudar os seus métodos para pastorear o rebanho. Aquelas que mais resistiram ou demoraram para essas mudanças, estão passando por muitas dificuldades, algumas até agonizando. E diante de tudo isso, que exige da igreja uma postura decisiva, uma postura inovadora, nós precisamos então definir quem nós somos como igreja. Para enfrentarmos os desafios futuros desse novo normal, precisamos responder essa pergunta: quem nós somos? Se não temos isso bem claro, nós corremos o risco de nos perdermos no caminho. Poderemos fazer muitas coisas boas, muitas coisas interessantes, mas deixaremos a essência, portanto, deixaremos de ser a igreja de Jesus Cristo. Por isso, faz-se necessário então responder a essas perguntas. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo? É um lugar onde eu trato ali os meus problemas, ou seja, eu só tenho essa relação com a igreja para resolver os meus problemas? É um lugar
que me faz bem, ou seja, é um lugar em que eu me sinto bem, por isso eu vou à igreja? Se a resposta a essas perguntas é sim, nós estamos em perigo, porque a pandemia nos tirou essa presença, nos tirou o ajuntamento, nos tirou o encontro. Para a maioria das pessoas, igreja é sinônimo de templo. Por isso a preocupação sempre está em construir, pois entende que essa é a missão da igreja. Pode ser da igreja, a missão da igreja, mas não é a missão de Deus para a igreja. Por isso nós precisamos responder: o que é igreja? E para isso nós vamos à palavra de Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 25 a 32. E esse texto está aparecendo para você aí na tela. E diz assim o apóstolo Paulo falando sobre a igreja: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a como água, lavando-a melhor como água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. O apóstolo Paulo, ele faz referência ao amor de Cristo pela sua igreja, e faz isso mostrando que é um grande mistério, e deixa bem claro que o primeiro passo para compreendermos esta relação, como também para compreender o casamento, é saber aceitar o mistério, ou seja, acolher aquilo que nós não conseguimos dominar ou decifrar completamente. Por ser um mistério, jamais compreenderemos no todo, pois mistério nunca pode ser revelado, senão ele deixa de ser mistério. E diante do mistério nos calamos, nos submetemos a ele. A igreja não é simplesmente uma instituição. A igreja não é um clube, um lugar onde nós escolhemos e cujas regras nós determinamos. Ela é, antes de qualquer coisa, um lugar sagrado, que pertence a Deus e para o qual fomos chamados. Lá no verso 25 a 27, ele diz assim: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a, tratando a igreja com água, purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, para que ela se tornasse pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. A igreja é sempre de Cristo, a igreja é sempre de Jesus, nunca nossa. Quando escolhemos um clube, escolhemos um partido, dizemos: esse é o meu partido, esse é o meu clube. Mas com a igreja não é assim, porque ela não é minha, nunca será minha, nunca será propriedade minha ou nossa, mas sempre igreja de Cristo. Foi Ele que comprou a igreja com o seu sangue. A essência da conversão consiste em que eu não procure mais a minha vontade, os meus interesses, os meus gostos, mas me entregue às mãos de Jesus e me torne seu, me torne membro do seu corpo, que é a igreja. O princípio pelo qual surge um clube é o próprio gosto,
mas o princípio sobre o qual se funda a igreja é a obediência ao chamado ao Senhor, chamado de Deus. Assim como os discípulos foram chamados por Jesus e imediatamente deixaram tudo para poder segui-lo, assim acontece conosco. Lá em João 15,16, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que os escolhi. É uma escolha de Deus, não foi uma escolha nossa, não foi nós que quisemos fazer parte da igreja, mas Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos salvou, Ele nos chamou para fazer parte do seu corpo. Não somos nós que escolhemos a igreja, é Deus quem nos escolheu, é Deus quem nos chamou, é Deus quem nos vocacionou e é Deus quem nos enviou. Quando nós recebemos a Jesus, nós renunciamos ao mundo e abraçamos a igreja e abraçamos o seu Senhor, que é Cristo Jesus. A participação na igreja implica em deixar do lado de fora os meus pensamentos, os meus caminhos, para me converter e aceitar os caminhos e pensamentos de Cristo. A igreja de Cristo, na realidade, não é uma instituição. Muito embora a gente reconheça a sua necessidade, podemos dizer assim, até para a sua sobrevivência sociológica. Mas a igreja, então, ela pode ser definida apenas como um jeito de ser, um modo de viver. E daí surge, então, uma outra pergunta: que jeito de ser ou modo de viver é esse? É aqui que se encontra o mistério. O jeito de ser ou o modo de viver da igreja está profundamente vinculado ao ser de Deus, que por sua vez afeta profundamente o nosso ser e a nossa relação com o mundo. Teólogos e pastores como Inácio de Antioquia, Irineu, Atanásio, eles diziam que o ser de Deus só pode ser conhecido através de relacionamentos pessoais, do amor pessoal. Ser significa vida e vida significa comunhão. Em outras palavras, o ser de Deus é um ser em relação, em permanente comunhão. A comunhão existe a partir de Deus. Não é um resultado de técnicas e estruturas que promovem os relacionamentos, mas Deus mesmo é a causa desta comunhão. A Bíblia, ela nos revela Deus como uma trindade, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são distintos não apenas porque cada um é revelado dentro de um propósito definido no processo da salvação, Criador, Redentor, Santificador, mas porque em sua absoluta liberdade, pessoalidade, amam e se entregam na comunhão, tornando-se um. Afirmamos então que cremos no único Deus, porque cremos numa comunhão tão perfeita de amor e entrega, que não vemos 3, mas um único e indivisível Deus, onde a comunhão precede e determina o ser. O conhecimento de Deus só é possível a partir da compreensão e aceitação desta comunhão, pelo fato de Deus mesmo não existir fora dela. Jesus disse: ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Não há conhecimento possível do Filho sem a participação do Pai, e nem a possibilidade do conhecimento do Pai sem a revelação do Filho. Se não entendemos aí a comunhão no ser trinitário de Deus, não podemos então conhecer a Deus, porque Deus não existe fora desta comunhão. Portanto, a partir do momento que somos recebidos na igreja, que nos tornamos membros dela, passamos a pertencer a algo que é maior do que nós, algo que pertence a Cristo, ao propósito divino para a humanidade. A partir disso, podemos então dizer que precisamos da igreja sim, porque a partir da doutrina da Trindade, do mistério da comunhão, todo aquele que se converte encontra na igreja um espaço por excelência de relacionamentos. É a conversão do indivíduo em pessoa.
O indivíduo é egoísta, individualista e preso à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, mas a pessoa é o ser liberto de si mesmo para uma vida de entrega e obediência que se realiza na comunhão e na experiência do amor com Deus e com o seu próximo. A conversão cristã não é apenas uma conversão de convicções, mas é de comportamentos, mas é uma conversão do ser. É uma mudança total e radical da vida, é a transformação do egoísmo na generosidade, da mágoa no perdão, da indiferença na solidariedade, da alienação na comunhão. As virtudes cristãs nunca serão experimentadas solitariamente, só podem ser provadas em comunhão, em relação com o outro. Humildade, mansidão, perdão, generosidade, justiça, gratidão, alegria, domínio próprio, jamais serão experimentados pelo indivíduo isoladamente, mas sempre pela pessoa em comunhão, nos relacionamentos. Não há experiência de conversão vivida solitariamente, mas na comunhão. Por isso que quando nós nos convertemos a Jesus, nós fazemos parte então de um corpo, da igreja. Eu só aprendo a conhecer a Deus através desta comunhão que a própria Trindade nos ensina. Se você que está me ouvindo, se você não participa da comunhão da igreja, certamente você não conhece o Pai, não conhece o Filho, não conhece o Espírito Santo. Hoje, nós estamos experimentando um novo jeito de viver a igreja. O nosso presente é marcado por uma pandemia. E esta pandemia nos tirou o encontro, nos tirou o abraço, o beijo, o relacionamento presente, próximo. Mas apesar desse distanciamento social, dos cultos, celebrações, reuniões serem online, nós continuamos a ser igreja. Porque a igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Isso qualquer clube de serviço consegue. O Rotary, Lions, eles sabem fazer muito bem isso. Ou qualquer partido político, ou clube de futebol, ou mesmo uma ONG. Nós somos igreja porque fomos escolhidos e escolhidas por Deus. Somos igreja porque amamos e adoramos o Deus Todo-Poderoso, o Deus amoroso, o Deus misericordioso. Somos igreja porque experimentamos essa comunhão gostosa de sermos diferentes e aceitarmos e amarmos uns aos outros do jeito que somos. Somos igreja por causa de Cristo e não por causa de um espaço, de um templo e de um local. Por isso, apesar da pandemia, do distanciamento social, continuamos com o mesmo sentimento de pertencimento. Quando assistimos um culto, uma celebração online, recebemos uma ligação, participamos de um encontro virtual, sabemos quem são aquelas pessoas, os que elas significam para nós, ou seja, são meus irmãos, são minhas irmãs, somos a igreja de Jesus. Esse sentimento de pertença só existe porque Jesus morreu na cruz por nós, para nos resgatar, para resgatar a sua igreja, e resgatar da morte, e trazer para a vida, e essa vida, ela é vivida em comunhão, ela é vivida nesse relacionamento. Isso nenhuma pandemia pode tirar, nada pode nos tirar esse sentimento de pertencimento. Demore o tempo que durar, soframos o que tiver que sofrer, mas essa certeza de que eu sou membro do corpo de Cristo, aqui na IPI da Vila, nada e ninguém pode tirar, em nome de Jesus. O meu presente como igreja é marcado por essa certeza. Eu sou igreja, eu faço parte da igreja, eu fui resgatado das trevas para essa luz de Cristo Jesus, que me colocou e me capacitou para viver como igreja, junto com os irmãos e irmãs, e apesar do distanciamento, nós permanecemos um em Cristo Jesus. Mas como ficará então o nosso futuro? Como será o mundo pós-Covid? Melhor? Será um mundo melhor ou será um mundo pior? Muitos têm falado sobre esse mundo
pós-pandemia? Como será? Cada um coloca aí a sua análise, a sua expectativa. E eu peguei aqui alguns pensadores que estão aí na moda. O primeiro deles é o Leandro Carnal, né? Um historiador, alguém que tem falado e tem aparecido bastante aí nos noticiários e participado de programas. E ele acredita, ele é otimista, ele acredita que será um momento de grande alegria e que marcará então essa pós-pandemia. Sofremos agora, mas depois nos alegraremos, ou seja, será um momento que nós vamos superar a pandemia e será um momento realmente de muita alegria e entusiasmo. Mário Sérgio Cortella já é cético quanto a isso, pois não crê no mundo melhor pós-pandemia. Aí você pega então Luiz Felipe Pondé, né, um outro filósofo. Ele é ultra pessimista, pois acredita que sairemos piores, mais violentos, exploradores, e a fome será uma realidade mais cruel do que agora. E diante desses prognósticos otimistas, realistas, pessimistas, precisamos compreender as mudanças e encontrar a nossa identidade como igreja nesse cenário. A missão que Deus confiou à igreja continua sendo a mesma, mas a forma como nós vamos realizar esta missão, ela mudará ou já mudou. Ricardo Agreste, ele proferiu uma palestra sobre a igreja pós-Covid no fórum online do Ressurgência, e onde ele coloca alguns desafios para a igreja cumprir a sua missão pós-pandemia. E aí aparece para vocês aí, nós teremos que ser igreja numa nova realidade econômica. Ou seja, o mundo todo está em crise economicamente falando. Graças a Deus, a gente tem que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus por toda a providência. E graças à fidelidade da igreja, diante da providência de Deus, a gratidão então em estar contribuindo e mantendo a sua fidelidade na contribuição, né? A nossa igreja não tem sentido esse impacto ainda, mas podemos ser impactados em nossa arrecadação mais à frente. Precisaremos redirecionar os nossos orçamentos, os nossos recursos para aquilo que é essencial, para aquilo que é ser igreja. E isso é um grande desafio, mas uma grande oportunidade para nós. Segundo, que nós teremos que ser igreja numa cultura de valorização de ambientes e relacionamentos seguros. A vacina vai chegar com a graça de Deus, e precisamos tomar essa vacina sim, mas ainda conviveremos com o Covid, ou ainda sofreremos os seus impactos por mais alguns anos. Terceiro, que a igreja estará inserida numa realidade onde o online e o presencial conviverão de forma dinâmica, ou seja, o home office será fortalecido, as reuniões online ganharão mais presença. E descobrimos com a pandemia que somos igreja independente do templo. Aqui quero fazer essa ressalva, não estou menosprezando o templo, ele tem o seu lugar, ele tem a sua importância, nós gostamos, investimos nisso, continuaremos nos reunindo aqui, não vemos a hora aí do nosso retorno presencial, mas percebemos que a igreja somos nós, que podemos nos reunir fora daqui. Reuniões online, células, cursos, encontros, atendimentos, pode ser feito online e serem abençoadores. A visão da igreja em células que passamos aí lá em fevereiro, que vamos começar o curso de formação de liderança, tornou-se uma realidade, porque hoje nós estamos nas nossas casas e os nossos lares se tornaram uma igreja. Por quê? Porque nós estamos ali. Com a pandemia, a vida deixou de ser presencial. E mais, mesmo quando a vacina chegar e voltarmos às nossas atividades presenciais, parte da igreja continuará a ser virtual. E isso exigirá de nós aprendizado, planejamento, adequação e investimento. A IPI da Vila nunca chegou tão longe na pregação do Evangelho de Jesus como chegou nesses tempos de pandemia. Um exemplo disso é no atendimento. Eu tenho atendido pessoas que não são aqui da cidade, são pessoas de fora da nossa cidade, ou seja, o alcance que isso tem. Michael Goin, no livro
escreveu o livro A Igreja Missional na Bíblia, ele, na palestra, semana passada teve a conferência do CTPI, foi toda online, já nesse novo momento, novo formato. Ele, na palestra, ele diz o seguinte: onde o medo vê a crise, a fé vê oportunidades. Onde o medo vê a crise, a fé vê oportunidades. Agora, como nós podemos olhar para o futuro e crer que viveremos tempos de grandes oportunidades? Como nós podemos realmente olhar para tudo isso, para esse novo normal aí, e dizer assim: em nome de Jesus vai ser um tempo abençoado, cheio de oportunidades? E aí eu quero trazer também mais um preletor lá do CTPI, lá na conferência, o pastor Ricardo Barbosa. E ele diz que para enfrentar esses paradoxos da vida, porque a vida é assim, tem coisas boas, mas nós sofremos, né? Tem coisas, né, que nos agradam, mas tem coisas que não nos agradam. E para enfrentarmos tudo isso, nós precisamos de uma imaginação profética. Estamos diante então desse grande paradoxo, o novo normal, aonde nem tudo estará transformado, mas precisamos dar um novo significado, uma ressignificação às coisas. Crise é a pandemia, oportunidades, o pós-pandemia. E dentro desse paradoxo, precisamos exercer a nossa imaginação profética. E aí eu quero ler com vocês esse texto da palavra de Deus do apóstolo Paulo, que nos mostra, né, como nós podemos enfrentar essa nova realidade. E ele diz assim: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo, nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Existe uma realidade visível, mas Paulo nos orienta a olharmos para as realidades invisíveis. É tirar os nossos olhos da pandemia, é tirar os nossos olhos da crise e olhar e ver aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Ver e interpretar a realidade visível à luz da realidade não visível do presente. Porque as coisas que vemos são passageiras, mas aquelas que não vemos, elas são eternas. Aquilo que Deus está fazendo, elas são eternas.
Somente assim é que nós poderemos olhar para o nosso presente e projetar com esperança o nosso futuro. Somente confiando que Deus está no controle da vida, do mundo, é que nós podemos viver as crises do presente, essa pandemia, e enfrentarmos aí projetando o futuro cheio de oportunidades, onde a igreja precisa assumir o seu papel, voltar à sua essência, ou como pregamos domingo passado, voltar ao normal de Deus para a sua vida, pregando e vivendo o Evangelho de Cristo, voltando ao primeiro amor e à simplicidade do Evangelho. O apóstolo Paulo sabia viver assim, nessa esperança, com imaginação profética, para vencer as crises do presente. Ele não era nenhum super-homem. O apóstolo Paulo não era alguém que se colocava acima das pessoas. Era humano como nós, mas pela fé, ele via o que Deus estava fazendo. E mais, ele via o que Deus iria fazer. Em sua imaginação profética, ele dizia assim: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando cada dia. Ou seja, essa pandemia vai nos desgastando emocionalmente, fisicamente, muitas vezes quer nos abalar espiritualmente, mas o Espírito Santo vai renovando a nossa vida a cada dia. E ele diz, essa pequena, parece que ele está escrevendo para esses tempos mesmo, ou seja, porque a palavra de Deus é atual, essa pequena e passageira aflição que sofremos, que estamos sofrendo, que essa pandemia vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior do que o sofrimento, muito maior, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, a pandemia vai passar, mas o que não pode ser visto, aquilo que Deus está fazendo, o quanto Deus está fazendo e o quanto Deus ainda fará através da instrumentalidade da igreja, dura para sempre. Amém, amém e amém. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, meu Jesus.
consolo, abrigo, abrigo. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome, Jesus. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim, para você, para a igreja. São muitas oportunidades, muitas. Eu sei que há momentos que a gente fica mais abatido. O apóstolo Paulo revela isso. Nós somos humanos, mas ao mesmo tempo nós olhamos para o novo de Deus, para as coisas que não se podem ver com estes olhos e crer que Deus está no controle. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor de todas as coisas. Por isso, ó Pai, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada sempre ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte da Tua igreja, temos esse privilégio de fazer parte da Tua igreja. Temos o privilégio de fazer parte, ó Pai, do corpo de Cristo Jesus, de vivermos desta comunhão, que apesar do distanciamento, que apesar, ó Pai, dos nossos cultos não serem presenciais até esse momento, o Senhor tem mantido firme a Tua igreja, esta unidade, porque ela está no Senhor, ela está na relação da Trindade que é o Senhor, e assim, ó Pai, nós vivemos como um só corpo. Pai, louvado seja, porque quando nós retornarmos, encontrarmos novamente aqui, temos muitos desafios. E nós olhamos para esses desafios, ó Pai, não com os olhos abatidos, mas como grandes oportunidades. Nós temos visto o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor tem agido, o quanto o Senhor tem salvado vidas em meio a toda esta pandemia. E cremos que o Senhor quer fazer muito mais ainda, para a honra e glória do Senhor. Por isso, Pai, nós cremos que o Senhor vai acrescentando à vida da igreja aqueles que vão sendo salvos. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. Tu és Deus, Tu és Senhor, o Senhor da história, o Senhor do universo, o Senhor da igreja. Nós oramos, Pai,
por todos aqueles e aquelas que estão vivenciando as suas lutas, suas dores, a enfermidade, seja pelo Covid, seja por outra doença. Ó Pai, aqueles que estão vivenciando o luto, tem misericórdia, traz todo o consolo e conforto. Ó Pai, sê com aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, ó Pai, sem esperança. Renova essas vidas, entra com o teu milagre, trazendo cura, restauração, não só ao físico, mas também ao emocional, ao espiritual. Assim haja renovação a cada dia, como diz a tua palavra, e assim a tua igreja possa caminhar firme nas tuas mãos, firme no Senhor, na certeza de que no Senhor somos mais do que vencedores. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Nós estamos encerrando, já partindo para o encerramento da nossa celebração. Nós temos alguns avisos, queremos passar aí para vocês. Fiquem bem atentos aí. São avisos que estão aí correndo na nossa rede social e também nos nossos grupos do WhatsApp. O curso de liderança será agora nesta quarta, dia 16, das 20 às 21 horas. Nós vamos realmente manter 1 hora mesmo, para não ser cansativo, mas ser também algo muito oportuno, muito rico para a vida da igreja. É uma transição para uma igreja em células, ou igreja com células, e é importante a gente entender esse novo momento, entender essa nova visão e nos prepararmos para isso. Então participe, tá? Se você não fez ainda a sua inscrição, tá? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Se você que está nos ouvindo, se você que está participando dessa celebração não é da igreja, não tem o meu WhatsApp, então entra nas nossas redes sociais ali, manda a sua mensagem, nós estaremos respondendo para você, tá bom? Então quarta-feira agora, a partir das 20 horas até as 21 horas. O outro aviso é a palestra que nós teremos terça-feira agora também, dia 15, a partir das 20 horas, também vai até as 21, será 1 hora, um bate-papo com os pais sobre a criação dos filhos, sobre esse momento de pandemia, sobre as dificuldades que estão enfrentando. E o Dr. Kleber, ele tem bastante experiência, tem atendido muita gente, inclusive tem dado atendimento para nós aqui. A igreja oferece gratuitamente esses atendimentos, não só para pessoas da igreja, como de fora da igreja, e ele vai estar aí conduzindo essa fala, esse bate-papo, respondendo as perguntas, as dúvidas que muitos pais têm diante dessa situação, e ajudá-los aí nesse momento difícil, mas desafiador também para todos nós. Próximo aviso é, como nós já falamos também a semana passada, graças a Deus a nossa conta está liberada para receber aí os dízimos e ofertas. Você deve usar então esta conta agora para aí depositar os seus dízimos, também fazer as suas ofertas. Deus tem abençoado a igreja, Deus tem abençoado as famílias da igreja,
e as famílias da igreja têm respondido com fidelidade ao Senhor. Louvado seja Deus e louvado seja, a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs, pela sua fidelidade. São esses os avisos. Nossa gratidão a você que está participando dessa celebração. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E sempre com os olhos da fé bem abertos para ver e contemplar esse mover de Deus, o agir do nosso Deus. Não fique preso às circunstâncias, não fique preso, aos momentos difíceis. Olhe para Jesus, como está lá em Miqueias 7,7, Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. É assim, tira os olhos das circunstâncias e olhe para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos que estão participando, aqueles que não são da igreja, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, tá? Logo a gente vai estar retornando, tá? E você vai poder nos conhecer aqui, se você é aqui da cidade. Muitas pessoas têm falado isso, quando é que vai voltar? Porque eu quero conhecer lá a IPI da Vila. Você vai ter a oportunidade de conhecer a IPI da Vila, esse povo bonito, abençoado da IPI da Vila. Deus abençoe. Nós vamos fazer a oração final, em seguida a bênção, e cantamos o Amém Afro-Americano, e depois temos mais uma música, Reina em mim. Reina em mim é o tema do nosso mês. Reina em mim. Peça isso a Deus e deixe Ele fazer esta obra na sua vida. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na vida da Tua igreja. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, hoje e sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja com cada um, cada servo e serva, cada discípulo e discípula, esteja com a Tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.
te abençoe.